hoje já falaram eu te amo para este Pai Celestial? Não venha omitir a sua resposta com glória a Deus, aleluia. Esse nosso Pai, Ele é maravilhoso, Ele é bom e nós o amamos, é por isso que nós estamos vivos, é só por causa dEle. Queridos, o nosso tema da nossa série de ensinos deste dia é a cultura do culto familiar. Os amados que possuem a Bíblia Sagrada, abram no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, ao capítulo 12. Livro do Êxodo, capítulo 12. Iremos iniciar a leitura a partir do versículo 1. Já achou? Êxodo, capítulo 12. A palavra de Deus nos diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Versículo 13, amados. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu feri a terra do Egito. Conserve a Bíblia aberta, feche os teus olhos, vamos dar graças ao nosso Deus. Paizinho amado, te damos graças pela tua palavra, bendizemos o teu nome, Jesus, porque mais uma vez o Senhor fala ao nosso coração, mais uma vez o Senhor nos envia a tua palavra para a nossa libertação, para a nossa cura, para a nossa restauração, para o nosso despertamento, para o nosso avivamento, Senhor. Nós te imploramos, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, por meio desta palavra, quebra todas as maldições, as algemas, as cadeias, as correntes, todos os bloqueios e impedimentos dentro da nossa casa, no meio da nossa família, Senhor. Por meio desta palavra, Jesus Cristo, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família. Guia-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os amados, podeis tomar o assento. Queridos,
muitos, o maior patrimônio que uma família pode ter é a herança financeira deixada pelos patriarcas daquela família. Para algumas pessoas, o que mais importa dentro de uma família é quantas propriedades aquela família possui, quanto de dinheiro tem depositado na conta, quantos carros possui, quantas fazendas, quantos bens possui. Mas o maior patrimônio que a família pode ter é o adorar ao nosso Deus. A família que adora a Deus, ainda que não seja uma família rica, ainda que não seja uma família que possua muitos bens, várias propriedades, essa família se constitui na família mais rica que existe, quando ela entende que adorar a Deus é o maior patrimônio, a maior riqueza que uma família ela pode ter. É preciso nós entendermos, nós compreendermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E então saberemos que não é somente nós que estamos envolvidos no plano de Deus, mas Deus ele fez um plano não somente para mim ou para você, mas para toda a nossa casa, para toda a nossa família. Quando Deus ele manda Noé construir a arca, Deus ele não diz: Noé, vai entrar você na arca, eu vou fechar a porta da arca e pronto. Deus ele diz: Noé, vai entrar você, sua esposa, seus filhos e suas noras. Vai entrar toda a sua família, toda a sua casa dentro da arca. Porque o plano de salvação que Deus ele tinha na vida de Noé não era restrito apenas a Noé, mas a toda a sua casa, toda a sua família. Então quando Deus nos chama a adorá-lo, a servi-lo, Deus não está chamando somente a nós que estamos aqui, mas toda a nossa casa, toda a nossa família. É preciso nós entendermos que o culto familiar ou o culto no lar é uma necessidade. Não é uma opção, é uma necessidade. Porque quando eu entendo que Deus ele tem um plano de adoração para toda a minha família, quando eu compreendo que Deus ele quer receber não somente a minha adoração, mas ele quer receber a adoração de toda a minha casa, aí sim eu vou saber, eu vou reconhecer que o culto familiar é uma necessidade. Eu vou entender que é preciso eu levar Deus para o centro da minha casa. Eu vou entender que é preciso, que é necessário eu levar Deus para dentro do coração de toda a minha casa e de toda a minha família. A cultura do culto familiar tem sido extinta na família de muitas pessoas, de muitos cristãos. O Instituto de Estudos Sociais Cristãos, em 2018, realizou uma pesquisa e verificou que do total de evangélicos no Brasil, apenas 22% realizam culto no lar. Isso, irmão, é uma tragédia. Porque a consciência das pessoas estão assim: se eu sou salvo, se eu adoro, não importa qual seja a situação e o estado salvífico da minha casa. Se eu construir a arca, eu entrar na arca, não importa se a minha família ficar de fora da arca. O importante é que eu estou dentro da arca. Se eu sirvo a Deus, não importa se meus filhos não servem. O importante é que eu estou aqui na presença de Deus. Se eu sirvo a Deus, se eu adoro a Deus, não importa se minha esposa não serve, se meu marido não serve. O importante é que eu estou aqui na presença de Deus. E nós vamos ver durante o
o ensino de hoje, as consequências de se extinguir a cultura do culto familiar. A igreja primitiva, ela nasceu e cresceu dentro dos lares. No primeiro século, ainda sob o Império Romano, o cristianismo não tinha autonomia, autorização para se ter um local público fixo para a realização dos cultos. Então os primeiros cristãos, eles realizavam os cultos aonde? Nos lares. Quando em uma cidade havia uma pessoa que aceitava ao Senhor Jesus, os cultos eram realizados dentro da casa daquela pessoa. Os demais cristãos da cidade se reuniam todos dentro do lar daquela pessoa. E o interessante é que aquele que presidia o culto no lar, toda a sua casa e toda a sua família eram os primeiros salvos por Jesus. Então, quando nós observamos essa verdade de que a igreja nasceu e cresceu nos lares, nós não podemos fazer vistas grossas e extinguirmos a cultura do culto familiar, porque isso trouxe ensinos para a igreja contemporânea. Isso traz ensinos valiosos de que através de uma casa, através de uma pequena família, Deus multiplicou abundantemente o número daqueles que serviam a Ele. Através de uma casa de 2, 3 pessoas, 4 pessoas, Jesus multiplicava algo sobrenatural, fazendo que toda a cidade se reunisse naquela casa para ouvir a voz de Deus, para ouvir a mensagem do Senhor. Os maiores pregadores não saíram dos seminários teológicos. Os maiores missionários e evangelistas não saíram das faculdades teológicas, mas eles nasceram, cresceram dentro de cultos familiares. E quando nós olhamos, irmão, para isso, nós percebemos que Deus, Ele tem um plano tão grande com a nossa casa, com a nossa família, que a nossa casa, a nossa família não só receberá as bênçãos de Deus, mas a nossa casa será um instrumento, a ferramenta de Deus para alcançar outras casas, outras famílias, para alcançar outras pessoas. É preciso você entender que entre os teus filhos, Deus escolheu missionários, pastores, diáconos, diaconisas. É preciso você entender que Deus escolheu o seu marido para levar a palavra dele, que Deus escolheu a sua esposa para anunciar o evangelho do Senhor. É preciso você entender que a sua casa é uma casa de servidão a Deus. Nós não podemos de maneira alguma extinguirmos a cultura do culto familiar. Qual foi a última vez que você fez um culto lá dentro da sua casa? Qual foi a última vez em que você se assentou na sala da sua casa e você realizou um culto lá dentro da sua casa? Irmão, há uma coisa terrível que está acontecendo em nossos dias, que é a espiritualização excessiva dos templos, dos locais de culto. Porque tem gente que pensa assim: olha, eu vou lá na igreja, eu vou lá no templo, porque hoje eu preciso sentir a presença de Deus. Opa, peraí, então Deus só está aqui dentro? Aonde você passa mais tempo? Aqui dentro do templo ou lá dentro da sua casa? Há uma espiritualização excessiva, aonde eu penso que a presença de Deus
As dádivas de Deus, os dons de Deus estão restritos a este lugar aqui, a este salão. E que a minha casa não é um lugar de culto. Eu digo aos irmãos, o lugar de culto mais importante não é aqui, não é nesse espaço, mas é dentro da minha casa. Aí as pessoas dentro de casa andam de qualquer maneira, falam palavrões, assistem todo tipo de coisa, não fazem nada para Deus, aí colocam a roupa bonita e diz: hoje eu vou na igreja adorar o Senhor Jesus, como se Deus estivesse disponível apenas por 3 horas da noite de domingo. Aqui, nesse local de culto, existe apenas um altar, é esse púlpito. E muitas pessoas, quando olham para esse púlpito, o que causa dentro do coração dessas pessoas? Reverência, sim ou não? Reverência. Mas dentro da nossa casa, biblicamente existem 2 tipos de altares: a cama e a mesa. Há muitos que desonram o altar da cama, profanam o altar da mesa, mas vem aqui na igreja, olha para o púlpito e para ele é como se fosse a imagem do próprio Deus. Muitas pessoas que dentro de casa não atraem a presença de Deus, não atraem a graça de Deus, mas eles pensam que aqui no culto é o lugar onde Deus manifestará a sua glória. Querido, pare de pensar isso. É na sua casa que Deus ele quer agir, é na sua casa que ele quer trabalhar. Porque, irmão, quando dá 10 horas da noite de hoje, não vai estar um pé de pessoas aqui, a igreja vai estar fechada, e você vai estar onde? Você vai estar na sua casa. E Deus ficou aqui trancado? Deus ficou aqui dentro trancado esperando o próximo culto de terça-feira? Não. É por isso que a cultura do culto familiar, além de ser uma necessidade, é um culto racional. Eu entendo que Deus, ele quer habitar na minha casa. Eu entendo que a minha casa é um templo de Deus. Eu entendo que a minha cama é um altar onde eu tenho que honrar minha esposa, onde eu tenho que honrar o meu esposo. Eu entendo que a mesa da minha casa é um altar onde eu tenho que honrar a minha família, onde eu tenho que honrar os meus filhos, amar a minha casa, o meu lar e a minha família, e adorar ao Senhor Jesus ali. Quando você tratar o culto familiar com o mesmo valor que você dá para os cultos de domingo, de terça-feira, de sexta-feira, de sábado, você verá a grande mudança que Deus vai fazer na sua vida. Porque Deus não é um Deus de poucas horas, Deus é um Deus de completude. Deus não é um Deus que quer estar com você ouvindo as suas canções apenas por 3 ou 2 horas de culto em um templo. Mas Deus é um Deus que Ele quer colocar o trono dEle na sala da sua casa. O trono de Deus está na sala da sua casa. O trono de Deus está na sala da sua casa. Ah, irmão, mas todo mundo lá de casa não serve a Deus. Problema, para se realizar um culto só precisa de 2 coisas: alguém que cultue e alguém que é cultuado. Se você, dentro da sua casa, mesmo sozinho, você se assentar e falar: hoje eu vou cultuar a Deus aqui. Eu não estou falando de desigrejado, não estou falando de desprezar a nossa reunião para se cultuar apenas em casa. Não estou falando disso. Mas eu estou falando de fazer as coisas por completo. Se reunir sim aqui com todos os irmãos, com toda a comunidade, sim, nós devemos, é um dever do cristão. Mas nós não podemos deixar de lado o culto familiar lá dentro da nossa casa.
Qual foi a última vez que você se assentou na sala da sua casa e você louvou uns hinos? Qual foi a última vez que você, na sala da sua casa, você reuniu sua família, falou: gente, vamos fazer um culto aqui, eu vou orar, fulano vai cantar e você vai trazer a mensagem? Aonde? Qual foi o último dia? Mas aí você pensa: não, mas eu estou cultuando a Deus, eu estou na igreja. É verdade, mas se você faz algo pela metade, isso fica incompleto. E tudo que é incompleto não agrada a Deus. É por isso que quando Deus instituiu a Páscoa, Deus ele disse a Moisés: Moisés, eu quero que cada família separe um cordeiro sem defeito. Não me venha com um cordeiro cego, mas só de um olho, Senhor. Não me venha. Não me venha com um cordeiro faltando uma pata. Não, Senhor, mas só uma só, ele está com as outras 3. Não me venha com um cordeiro faltando isso, faltando aquilo. Eu quero tudo completo. Está no tempo, está na hora de você levar Deus para o centro da tua casa. Está na hora de você colocar no centro da tua sala o trono do Deus Altíssimo. E você vai ver o que Deus irá realizar no meio da tua casa e no meio da tua família. Porque se nós não fizermos isso, estaremos servindo a Deus de maneira incompleta. E não é desta maneira, amados. As minhas primeiras pregações foram na sala de casa. Porque hoje em dia tem muitos que falam assim: eu não tenho oportunidade, irmão, para pregar. Irmão, cultua a Deus lá dentro da sua casa e prega lá para a sua casa, para a sua família. Porque o que adianta você pregar bonito na igreja e muitas pessoas se arrependerem, se converterem, enquanto a sua casa, a sua família está indo para o inferno? Tem muita gente que diz assim: não, irmão, mas eu quero ser missionário, eu quero fazer missões lá na África. Vai fazer missões no quarto, no banheiro, na cozinha, na sala da tua casa, porque com certeza você vai achar alguém lá que não serve a Deus. Aí eu não tenho oportunidade. Puxa seus filhos, coloca sentado, chama sua esposa, chama seu esposo. Ah, irmão, não serve a Deus, não tem problema, começa você sozinho e Deus vai dar o crescimento desta igreja que está em sua casa. Porque primeiro pode começar você, depois vai vir os filhos, depois vai vir o marido, e vai chegando gente, vai chegando os parentes. Daqui a pouco Deus já colocou a igreja dentro da sala da sua casa. E o Espírito Santo de Deus me guiou até esse texto, porque é um texto que fala sobre isso. Quando Deus realizou as 9 pragas do Egito, Deus estava prestes a realizar a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos. E antes disso, Deus ele falou a Moisés: Moisés, eu estou instituindo a Páscoa. Eu quero que você, em determinado dia, de determinado mês, eu quero que você fale para toda a congregação dos filhos de Israel que eles separem um cordeiro ou um cabrito, assim, 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 assim. E eu quero que vocês tirem o sangue dele, coloque numa bacia e passe o sangue dele nas ombreiras da porta. Eu quero que você passe na janela, passe na porta, bem passado o sangue do cordeiro ou do cabrito. E vocês irão pegar o cabrito e irão assá-lo no fogo. Ah, mas aonde, Senhor? Dentro de cada casa. Quando Deus instituiu a Páscoa foi instituída a nível nacional. Toda a congregação deveria fazer. Mas o local era bem específico: na casa de cada pessoa. Na casa de cada pessoa. Isso aqui, meu irmão, isso aqui é maravilhoso e nos traz um ensino tremendo da parte de Deus. Porque Deus, posteriormente nós vamos ver Deus diante de toda a congregação, Deus falando. Nós vamos ver festas onde toda a congregação participava em um local comum. Mas a Páscoa que está sendo instituída por Deus aqui no capítulo 12 de Êxodo, essa cerimônia deveria ser realizada dentro de cada lar. Cada hebreu deveria realizar essa cerimônia de Páscoa dentro da sua casa, com a sua família. E Deus ele diz assim: e à meia-noite eu vou passar, Moisés,
por toda a terra do Egito. E quando eu olhar na porta de cada casa, de cada família, e eu ver a marca do sangue, eu não vou destruir aquela casa, eu não vou matar o primogênito daquela família, eu vou passar por cima, eu não vou ferir. O que Deus está falando aqui é de salvação. Então, o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que Deus estava conscientizando os hebreus acerca da salvação familiar, por meio de uma cerimônia realizada dentro da casa com toda a família. O crente que ele tem essa consciência salvífica, ele entende que Deus não chamou apenas ele, mas Deus chamou os filhos, a família toda. O crente que tem, irmão, esta consciência salvífica, ele entende, olha, Deus, Ele não me chamou, Ele não chamou apenas a mim, apesar de eu ser o primeiro, mas é porque através de mim, Ele quer salvar toda a minha casa, Ele quer salvar toda a minha família. E aonde você lê na Bíblia Sagrada, você vai encontrar que quando Deus ele propõe um plano de salvação para o seu povo, o propósito de Deus é bem explícito: toda a casa, toda a família. Eu quero fazer uma análise de um texto com vocês, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30. Versículo 30, a Bíblia diz assim: depois, trazendo-os para fora, o carcereiro disse: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? O carcereiro está falando dele ou da casa dele? Dele. Agora, ouça a resposta de Paulo. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas a pergunta do carcereiro era: o que farei para que eu seja salvo? Mas Paulo está dando a resposta: se você crer, será salvo tu e a tua casa. Conscientização salvífica, amado. Eu preciso entender que eu sou um instrumento de Deus, a ferramenta que Deus ele vai usar para mudar os alicerces da minha casa, da minha família, para alcançar toda a minha parentela. Versículo 32: e lhe pregaram a palavra de Deus, e o que mais? E a todos os de sua casa. Paulo ele não pregou dentro do cárcere, não, porque dentro do cárcere só estavam os presos e o carcereiro. O carcereiro pergunta e Paulo responde: se crer, será salvo tu e a tua casa. Então, Paulo, nós vamos para onde? Nós vamos fazer um culto lá dentro da sua casa. Lá dentro da casa do carcereiro estava ele, a sua esposa e seus filhos. E ali o apóstolo Paulo pregou a palavra de Deus. Versículo 33: naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Presta atenção. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Deus poderia ter salvo o carcereiro ali no cárcere? Sim. Salvado ali, pronto. Paulo pegava as coisas dele, mas Silas e pé na estrada. Mas o plano de Deus não era apenas alcançar o carcereiro, mas Deus queria alcançar a esposa do carcereiro e os filhos do carcereiro. E como Deus fez isso? Culto no lar. Paulo, você vai pregar hoje na sala da casa do carcereiro. Entenda uma coisa, amado. Entenda uma coisa. Se você não prestar para ganhar nem a sua própria família para Jesus, que tipo de missionário você vai ser? Que tipo de servo você vai ser? Se você não presta nem para ganhar aqueles que estão dentro da sua própria casa,
Se você não presta nem para realizar um culto dentro da sua casa, aonde Deus vai te colocar para dirigir culto? Porque não adianta ser honrado no templo, honrado na igreja, e isso é uma vergonha dentro de casa. E aqui, meu irmão, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então esse meio caminho. Quando Paulo, ele escreve tanto aos Efésios, quanto a Tito, quanto a Timóteo, quando Paulo está falando sobre o critério do presbítero, Paulo, ele é claro, ele diz que todos na sua casa devem ser sujeitos a Deus. E aqui não tem meia interpretação, não é isso. Porque o que mais se vê é pastor que no altar é uma bênção, mas dentro da sua casa é uma vergonha, porque a sua família não serve a Deus. Ele prega que é uma beleza, ela prega que é uma beleza, mas a sua casa está rumando ao inferno, e eles não movem um dedinho para impedir que a sua família vá para o inferno. Então esse é o critério que a Bíblia impõe aos ministros do Senhor. Porque pense comigo, que confiança teremos em alguém que não conseguiu pastorear a sua casa e agora se intromete em pastorear a igreja do Deus vivo? Que confiança teremos em alguém que fracassou no pastoreio lá dentro da sua casa e agora se intromete em pastorear a igreja do Deus vivo? Escute uma coisa, você é um pastor, você é uma pastora dentro da sua casa, você sabia disso? Eu pergunto a vocês, como estão o pastoreio de vocês? Como você tem pastoreado a sua casa, como você tem pastoreado a sua família, como você tem conduzido o povo de Deus que está dentro da sua casa? Ah, irmão, a minha família não serve a Deus. Presta atenção em mim. A minha família, irmão, não adora a Deus. Sim, mas eu quero saber o que você tem feito para mudar essa situação. Porque tem muitas pessoas que já estão acomodadas em ver os filhos indo para o inferno, em ver o esposo indo para o inferno, em ver a esposa indo para o inferno. Estão acomodados, não estão movendo um dedo. A maior motivação de Noé, nos 120 anos que ele estava construindo a arca, foi olhar para a sua esposa, olhar para os seus filhos e não deixar que o desânimo tomasse conta do seu coração, porque ele sabia: se eu não construir essa arca, não irá perecer somente eu, mas irá perecer toda a minha família, a minha esposa e meus filhos, e a esposa dos meus filhos. Eu quero que nesta noite, meu irmão, você tenha uma consciência salvífica. Eu quero que você pense nos seus irmãos. Eu quero que você pense no seu marido. Eu quero que você pense na sua esposa, nos seus filhos. Eu quero que você medite qual é a situação, qual é o estado que eles estão diante de Deus. Porque Deus, Ele quer fazer algo novo na nossa vida. Deus, Ele quer fazer algo novo dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso lar, através da vida de cada um que está aqui nesta noite, que está ouvindo esta palavra. Deus quer realizar um despertamento, um avivamento, mas não é aqui neste templo, é dentro da nossa casa, é dentro da nossa família que Deus, Ele quer realizar este grande despertamento, este avivamento. Então, coloca o trono de Deus lá na sala da sua casa. Coloque o trono de Deus no centro da sala da sua casa e comece a cultuar ao Senhor Jesus lá também. Transforme o ambiente da sua casa, porque aonde Deus está não há trevas, certo? Porque Deus é luz. Mas se eu não levar Deus para dentro da minha casa, as trevas irão abundar naquele lugar. É por isso que tem muitas pessoas que
que servem a Deus, são dizimistas, porém o maligno reina dentro da sua casa, e estas pessoas não entendem. Presta atenção, e estas pessoas não entendem o que está havendo, o que está ocorrendo. É porque está havendo um excesso de trevas dentro da sua casa. E o que o nosso Deus quer que você expulse estas trevas de dentro da sua casa, cultuando, adorando e louvando ao nosso Deus. Lá em casa, todos os meses, nós realizamos cultos familiares. Tem louvor, oração, palavra, tem clamor. E quando nós agimos desta maneira, todo o ambiente ele se transforma. E não há como Satanás reinar naquele lugar. Se nós fazermos isso dentro da nossa casa, dentro da nossa família, não haverá como Satanás habitar dentro da nossa casa. E quando Deus ele institui a Páscoa, Deus ele diz a Moisés: Moisés, a Páscoa não será realizada apenas hoje, mas a Páscoa irá ser realizada perpetuamente. E quando os filhos perguntarem aos pais: o porquê, pai, que nós imolamos um cordeiro todas as vezes nesta data, neste mês, os pais irão dizer aos filhos: filhos, porque Deus nos libertou do Egito assim, assim, assim. Através daquela cerimônia no lar, a família, os filhos teriam uma compreensão do agir de Deus, uma compreensão da pessoa do Senhor Jesus. O culto no lar, ele não só beneficia as relações entre a própria família, mas fortalece a comunhão com o Senhor. A melhor forma de nós mantermos os filhos na presença de Deus não é apenas os levando à igreja, mas é fazendo a nossa casa também ser a própria igreja. Porque se eu arrasto o meu filho para a igreja, mas quando chega dentro de casa, eu não ensino a ele o valor da oração, o valor do louvor, o valor da exposição bíblica, se eu não ensino a ele que Jesus não está apenas aqui dentro deste lugar, mas que Jesus está em todos os lugares, principalmente dentro da nossa casa, este filho ele vai crescer. Ele vai se tornar um jovem, vai se tornar um adulto, e muito provavelmente irá sair da presença de Deus. Porque você já deve ter ouvido pessoas falarem assim: irmão, eu criei o meu filho dentro da igreja. Então esse foi o problema. Esse foi o problema, você ter criado o seu filho apenas dentro da igreja, dentro deste templo, e não ter ensinado a ele o valor da adoração dentro da sua casa, dentro do seu lar. Irmão, eu estava vendo na internet que em 2022 o Datafolha fez algumas pesquisas com o público evangélico e constatou que 27% da população brasileira se declara evangélica. 27%. Mas quando foi analisar toda a população entre os 16 e os 25 anos, percebeu que desse montante, 22% se declaravam não cristãos. E o Datafolha percebeu a inconsistência, porque a maior parte desses jovens de 16 aos 25 anos que diziam não terem nenhuma religião, os seus pais eram evangélicos. O que nós estamos falando? Nós estamos falando de pais crentes e filhos descrentes. Nós estamos falando de pais, filhos de Deus, e filhos do diabo. Estamos falando de uma casa dividida, onde os pais servem a Deus e os filhos servem a Satanás. E aqui que está o maior problema.
Porque quando eu extingo a cultura do culto familiar, eu estou privando a minha família de ter uma maior compreensão da pessoa de Deus. Porque a nossa família aprende mais sobre Deus na sala de casa, no quarto de casa, na cozinha da casa, do que no banco da igreja. A nossa família se aproxima mais de Deus dentro de casa do que nesse espaço aqui alugado. Então, quando muitos pais extinguiram o culto familiar das suas vidas, eles decretaram a falência da fé, a falência espiritual de toda a sua casa, permitindo que os seus filhos, permitindo que toda a sua família tivesse uma pouca compreensão da pessoa do Senhor Jesus. É por isso que Deus, ele disse a Moisés: Moisés, isso vai ser perpétuo, de geração a geração, porque na noite de Páscoa, quando estiverem todos dentro da sua casa, lá no futuro, os filhos com certeza irão perguntar aos pais: pai, por que disso? E os pais irão contar toda a história, e eles terão uma compreensão da minha presença. Cultura do culto no lar é uma chance da nossa família sobreviver em meio a esses tempos de tribulação, de aflição e de angústia. Quando eu conservo a cultura do lar, a cultura do culto familiar dentro do meu lar, eu estou dando uma chance à minha família de sobreviver à mornidão espiritual que assola os nossos dias. E se nós não agirmos desta maneira, este número de jovens de entre 16 a 25 anos que se desviaram, que não seguiram os mesmos caminhos dos seus pais, irão aumentar. Se você for olhar para esses jovens que não seguiram os mesmos passos dos seus pais, e você fazer uma pergunta: pai, você levava eles à igreja? Sim, todo domingo estava na igreja. Vocês levavam esse jovem quando era criança na escolinha das crianças? Sim, levavam sempre. Você levava esse adolescente na escola bíblica? Sim, nós levávamos sempre. E aí você pergunta: mas quantas vezes no mês vocês realizavam um culto familiar dentro da sua casa? E a maioria vai falar assim: nós não realizávamos nunca. Íamos sempre à igreja, mas quando chegávamos em casa, chegávamos em um ambiente totalmente diferente daquele que nós estávamos, que havia uma placa na frente dizendo igreja. Porque enquanto nós estamos aqui neste lugar, este ambiente está cheio de luz. Eu não digo desta luz aqui, mas eu digo da luz de Deus. Mas se eu chegar na minha casa, aonde eu me deito, aonde eu durmo, aonde eu me alimento, aonde eu convivo com a minha família, e estiver em trevas, a minha vida ela não será abençoada por Deus. A minha situação, o estado da minha família não será nada favorável. E é por isso que o nosso Deus, ele nos convoca, irmãos, os irmãos que não conservaram este costume do culto familiar, amados, realizem imediatamente na casa dos irmãos. Expulsem as trevas da casa de vocês. Coloquem Satanás que está agindo na vida de seus filhos, na vida do seu marido, na vida da sua esposa. Coloque esses demônios para correr. Porque grandes coisas Deus quer realizar através da sua casa, através da sua família. Porque é da sua casa que sairão pessoas usadas por Deus. Os cultos mais poderosos que eu já presenciei foram na sala da minha casa. Desde quando eu era criança, a minha mãe, ela sempre realizava culto lá em casa. E havia dias que entrava tantas pessoas na sala de casa que não havia espaço.
Ali Deus fazia promessas. Ali Deus falava em profecias, e muitas das promessas que Deus fez ali naquele lugar, Deus cumpriu na vida de pessoas. Ali naquela sala, Deus fez promessas de restauração de casamentos, e Deus restaurou muitos casamentos ali. Ali Deus fez promessas de abrir a madre de muitas mulheres que não conseguiam ter filhos, e Deus cumpriu a promessa que Ele fez, tudo na sala daquela casa. Ali pessoas foram cheias do Espírito Santo. Sim. Ali nós recebemos dons espirituais. Ali nós recebemos unção de Deus, poder de Deus, para fechar a boca de leões, para esmagar a cabeça de serpentes. Quantos laços Deus quebrou através de cultos que nós realizamos dentro de casa. Quantas vezes Deus falou em profecia: hoje eu estou desfazendo esta obra de macumba que fizeram há tantos anos atrás. Quantas vezes Deus disse: hoje eu estou fazendo o milagre. Quantas vezes na sala de casa, nós lá de casa, nossa família, o nosso Deus, no seu espírito de profecia, Ele diz: hoje eu estou curando disso, eu estou curando daquilo. Agora imaginamos, se nós extinguíssemos o culto no lar, quantas bênçãos perderíamos, quantos dons perderíamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos, eu profetizo na vida de cada um de vocês, que a casa de vocês será um celeiro de bênçãos da parte de Deus. Que Deus derramará sobre a vida de cada um de vocês, sobre a casa, sobre a família, uma copiosa chuva de bênçãos. Deus derramará o Espírito dele sobre cada cômodo da casa de vocês, e Deus irá repreender todo espírito maligno, todo demônio, em nome do Senhor Jesus. Quantos cultos de libertação nós já realizamos lá na nossa casa. Quando a mãe da minha mãe, a minha avó, ela foi morar lá em casa, ela era uma crente que estava meio desviada, batizada e tudo, mas aquele crente que não tem compromisso com Deus. Chegou lá em casa, arruinou, porque Satanás a queria matar. Muitas obras de bruxaria, muitas obras de macumba feitas contra a vida da minha avó. E ela chegou andando devagar. Com poucos dias já não andava mais. Era cadeira de roda, era levantar pelos outros. Com pouco de dia, só sobre a cama. Mas um pouquinho de dia, a mente passou. E Satanás querendo matá-la. Já houve algumas vezes nós passamos mais de 2 horas orando por libertação na sala da nossa casa. A nossa avó sentada na cadeira de rodas, e eu, a pastora Daniela e o irmão Wesley, nós orando por libertação, mais 2 horas. Teve um dia que nós começamos a orar, era 10 horas e alguma coisa, nós paramos para lá de meia-noite, só orando, lutando contra Satanás. E às vezes Satanás se manifestava naquela sala, meu irmão, e você via as marcas das mãos de Satanás apertando o pescoço da minha avó, e você via ela assim, e só via a marca, e Satanás querendo matá-la. E às vezes Satanás tomava a boca daquela mulher, e Satanás falava tantas coisas, e olhava, o rosto da minha avó ficava totalmente desfigurado, assim, ficava como o rosto de um monstro. E nós arrepiando todo, e nós orando: Senhor, queima, Senhor, repreende, realizando culto ali. E minha mãe, às vezes de tarde, puxava a cadeira de roda da minha avó, botando ela sentadinha, e minha mãe ficava cantando louvores da harpa, cantando, orando. E era sempre assim: quando minha mãe se assentava e louvava, a minha avó, ela ficava assim sentada reta. Quando ela fazia isso aqui, pronto, aí o diabo tomava ela. Aí fazia isso aqui, entortava e ficava assim olhando feio. E aí mãe, ela falava: sai, Satanás, em nome de Jesus, essa vida não é sua. E oração. E aí tem uma vez que estava lá na sala, lá no quarto onde ela ficava, e aí Satanás tomou a boca dela, e Satanás pediu um lugarzinho para ele ali. Satanás
dizendo na boca da minha avó, Satanás dizia: me dá um lugarzinho aqui, eu fico aqui mesmo, eu vou ficar ali, ó. Eu só preciso desse lugarzinho, eu fico aqui mesmo. Do quarto onde minha avó dormia, Satanás falando na boca dela: eu fico aqui, deixa eu ficar, eu fico aqui nesse lugarzinho. Por isso nós temos que transformar a nossa casa em um local de culto, porque aonde Deus não habita, Satanás habitará. Porque se a luz de Deus não for mais intensa do que as vibrações das trevas, meu irmão, Satanás ele vai deitar e rolar dentro da sua casa. Nós passamos meses orando, louvando, né? Nós louvávamos, orávamos e ungia a minha avó e tal. E Deus falou em profecia na vida da pastora que Deus estava purificando, Deus iria salvá-la. E Deus assim fez, Deus salvou a minha avó. Ela bateu as botas, mas Deus salvou ela. Está lá com Jesus Cristo esperando, né? Se reunir com todos nós. Irmão, quando eu era pequeno, quando eu era criança, o meu pai, ele mexia com as coisas assim, de feitiçaria, aquelas coisas, né, macumba, aquelas coisas. E meu pai, ele fez uma feitiçaria, ele colocou, e eu tinha um quarto, né, e ele colocou essa obra de feitiçaria dentro do guarda-roupa, e esse guarda-roupa ficava dentro do meu quarto. E é aquilo, se eu não ocupar cada cômodo da minha casa com a luz de Deus, as vibrações das trevas farão com que Satanás haja dentro da minha casa. E aí, meu irmão, eu dormi não, só deitei. Eu deitei, apaguei a luz, e eu tinha um carrinho de controle remoto. Então, acho que algumas pessoas aqui sabem qual o barulho que um carrinho de controle remoto faz. Aquele barulho quando um carro está dando ré, né? Faz... Irmão, estava dentro de uma caixa. E eu deitado. Tinha acho que uns 8 anos por aí. Estava deitado. E aquele carrinho, irmão, começou a andar debaixo da cama. E o maior medo foi de caminhar até o plug da lâmpada para ligar. Quem disse que eu tive que orar? Pensei, se no meio do caminho o diabo me pega. E aquele carrinho ficava passando. E eu com medo de levantar e ligar a luz. E eu falei, meu Deus, é agora, Senhor Jesus, eu vou bem rápido. Se ele me pegar, pegou. Eu fui rápido. Quando eu acendi a luz, quando eu olhei, o carrinho estava no mesmo lugar. E aí, o Espírito Santo de Deus já tinha revelado, minha mãe, ela abriu o guarda-roupa e encontrou lá dentro daquele quarto aquela obra de feitiçaria que meu pai, ele tinha feito, tinha guardado lá dentro daquele guarda-roupa. Ou seja, as vibrações daquela obra de bruxaria que ele tinha colocado lá estavam influenciando em todo o ambiente. E aí Satanás, quando ele encontra essas vibrações contrárias, Satanás ele vai deitar e rolar dentro da casa. Ele vai bater panela dentro da casa, vai derrubar as coisas, vai acontecer cada coisa mirabolante, irmão, você duvida. Quando eu tinha uns, eu era bem criança, era uns 4 anos, 5 anos, 3 anos por aí. Era na nossa primeira casa. E lá na nossa primeira casa tinha um quartinho onde meu pai guardava jornais, sabe, revista lá da Veja, aquelas coisas todas. Guardava aqui as jornais lá, guardava um monte de treco. E aí, meu irmão, de noite, aquele silêncio, você só ouvia o barulho das revistas passando assim, ó. Aí fechava, aí abria a outra. Coisas terríveis. Imagina só, você acordar de noite e você vê algo passando assim, ó. E lá em casa tinha aquele negócio assim que coloca para escoar água, a bica, né? Que colocar para escoar água, né? Que era de alumínio, aquela coisa toda. Irmão, no mesmo horário, todos os dias, dava uma pancada parecendo um tiro. Pá!
todos os dias. Você podia esperar. Você podia olhar no relógio, ó, daqui a pouquinho vai dar. Você olha, pá, dava. Todos os dias. E o nosso Deus, posteriormente, Ele deu a revelação das coisas. Obras de bruxaria, obras de feitiçaria. Porque também naquele tempo, lá naquela casa, não era realizado cultos familiares lá. E aí, pelas obras de bruxaria, pelas obras de macumba, Satanás ele ia entrando, demônios encomendados, eles iam entrando, e eles iam fazendo todo tipo de coisa. E aí nós temos que expulsar Satanás, porque tem coisas que acontecem dentro de casa que você pensa que é normal e não é normal. É porque Satanás está agindo dentro da sua casa, dentro da sua família, e você não está percebendo a necessidade que você tem de adorar a Deus lá dentro daquele lugar. Você tem que clamar o sangue de Jesus lá dentro daquela casa. Você tem que louvar lá dentro. Você tem que clamar lá dentro. Você tem que pregar lá dentro da sua casa e expulsar Satanás da sua casa. É lá que você tem que fazer isso. Irmão, eu já vi cada coisa terrível, cada coisa que já aconteceu, tanto na nossa primeira casa quanto ali nós estamos morando. Mas graças a Deus que nos deu a vitória. Que quando Deus, desde que nós, quando a minha mãe era ainda de Deus Amor, quando passamos a realizar esses cultos dentro de casa, Deus, Ele quebrou todas as maldições. E até hoje, tia, tem vezes que a gente está orando, Deus revela, olha, eu estou desfazendo a obra de macumba que foi feita há 14 anos atrás. E Deus sempre vai desfazendo obra de macumba, obra de feitiçaria, quebrando laços. Deus vai revelando, fazendo promessa, e Ele vai dando dons, Ele vai dando capacidades. Então nós não podemos, amados irmãos, extinguir, porque em muitas famílias já não tem mais essa cultura de cultuar a Deus dentro de casa. Cultue a Deus dentro da sua casa, pelo amor de Deus, para que Satanás não coloque o trono dele lá dentro da sua casa e faça o que ele bem entender. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero que você nesta noite entenda uma coisa, que a partir do momento em que você começar a fazer estas coisas, Deus irá mudar a situação da sua casa, a situação da sua família. Você vai perceber que Deus já está mudando até a sua própria situação, porque às vezes tem muitas pessoas que falam assim: Senhor, eu estou fraco, a minha fé está assim, a minha espiritualidade está assim. Mas é porque quando você não leva Deus para dentro da sua casa, as trevas ficam abundantes dentro da sua casa. É insônia, é tribulação, é angústia o dia todo, é briga, é contenda, é um inferno dentro de casa. E aí tudo isso vai abatendo a sua fé, a sua espiritualidade. Mas quando você passar a cultuar a Deus lá, você vai ver que o céu vai ficar bem baixinho lá dentro da sua casa. Deus, Ele vai começar a desfazer tudo que foi feito contra a sua casa e contra a sua família. Amados, eu quero que você fique em pé neste momento. Quero que você pegue o seu papel. Em nome do Senhor Jesus, porque nesta noite o nosso Deus, Ele está quebrando muitos laços, está pelejando pela nossa casa, pela nossa família. Se nós obedecemos a palavra do Senhor, aquilo que o nosso Deus nos disse nesta noite, a nossa vida vai mudar, a nossa família vai mudar. Eu quero que você feche os teus olhos, eu quero que você ore comigo com todo fervor. Eu quero que você peça: Senhor Jesus, salva a minha casa. Eu quero que você diga: Senhor, salva os meus filhos, salva meu marido, salva minha esposa. Eu quero que você ore com todo fervor. Eu quero que você peça: Senhor, envia a salvação. Eu quero que você diga: Senhor Jesus, haja, opere nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, eu quero que você diga: Senhor, envia uma guarnição de anjos lá agora na minha casa, no meu lar, para repreender esse espírito de enfermidade, para repreender esse espírito de vaidade, espírito de adultério, esse espírito devorador, esse espírito destruidor.
Em nome do Senhor Jesus, Pai, peleja, batalha, guerreia nesta noite. Porque o Senhor é Deus forte, é Deus que batalha, é Deus que peleja. O Senhor é Deus que derruba as muralhas. O Senhor é Deus que abre um caminho no meio do grande mar. Nós te pedimos, Senhor, abra agora sobre a nossa casa as janelas dos céus e manifeste a tua glória, manifeste o teu poder salvador, libertador. Em nome de Jesus, salva a nossa casa, salva a nossa família, liberta, Senhor. Oh, Jesus, porque muitas pessoas apenas pedem bênçãos, mas o que o nosso Deus, Ele quer é salvar. Porque do que adianta a nossa família ter prosperidade financeira e não ter o nome escrito no livro da vida? Oh, Jesus, mas agora em nome do Senhor, eu creio, meu Pai, no teu poder, eu creio no teu nome, em nome de Jesus. Vá ao encontro, meu Deus, de cada pessoa da nossa casa, cada pessoa da nossa vida, da nossa família, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós profetizamos libertação na nossa casa, meu Pai, nós profetizamos salvação na nossa casa, nós profetizamos que a nossa família servirá a Ti. Nós profetizamos que a nossa casa te adorará. Nós profetizamos, Pai, que dentro da nossa casa sairão missionários, presbíteros, pastores, pregadores, cantores. Tudo para a tua honra, tudo para a tua glória. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Faz um milagre, Pai. Sim, faça um milagre, Senhor. Porque milagre somente o Senhor pode fazer. Aleluia. Amados, não desistam da sua família. Não desistam da casa. Não desista, porque o nosso Deus, Ele tem poder para salvar. E aquilo que o nosso Deus, Ele disse ao carcereiro através de Paulo, Deus, Ele diz a cada um de nós que se crermos, a nossa casa será salva, a nossa família será salva. Se crermos, o nosso Deus irá operar coisas grandes e coisas maravilhosas. Mas adore a Deus lá dentro da sua casa. Adore a Deus lá. Pregue a palavra de Deus lá dentro. Cante louvores lá dentro. Interceda lá dentro. Chore lá dentro, irmãos. Cante louvores. Faça a obra de Deus lá dentro da sua casa, porque é lá onde Deus, Ele quer agir, onde Ele quer operar. E assim nós vamos brecar o avanço de Satanás sobre as famílias. Nós vamos brecar o avanço de Satanás sobre muitas casas, porque a nossa casa, a nossa família pertence ao Senhor Jesus. E todas as vezes em que você realizar o culto familiar, você vai estar dizendo, meu irmão, a Satanás: a minha casa, a minha família pertence ao Senhor Jesus. A alma da minha família pertence ao Senhor Jesus. E você vai ver o que Deus fará na sua vida, na sua família, em nome de Jesus Cristo.